Você trabalha na escala 12x36 e tem dúvidas sobre os seus direitos? Será que você pode fazer hora extra? Será que você pode trabalhar em folgas ou em domingos? Você tem direito a receber o adicional noturno? Eu sou a Juliana Crisotti, advogada do escritório Simões Macedo, e hoje eu vou esclarecer as principais dúvidas de quem trabalha no regime 12x36 e mostrar também alguns casos práticos. Então vem comigo e roda a vinheta. Afinal, o que é a jornada 12x36? Ela basicamente funciona quando o empregado trabalha 12 horas e tem 36 horas de descanso, tá? Geralmente as empresas de vigilância, segurança, o pessoal da área da saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares, também tem as empresas de limpeza que aplicam essa jornada. Afinal de contas, a jornada 12x36 é legal? Eu posso trabalhar 12 horas e ter 36 horas de descanso? A jornada 12x36 ela está prevista no artigo 59A da CLT, mas existem algumas regras que a empresa precisa cumprir para poder aplicar essa jornada, afinal são 12 horas de trabalho. Então, ela precisa ser prevista em convenção coletiva, acordo individual ou acordo coletivo. Fora dessas hipóteses, se você estiver trabalhando numa 12x36 e não está previsto em nenhuma dessas hipóteses, pode ser que você tenha direito a receber as horas extras como se estivesse trabalhando além da 8ª hora, tá bom? Mas cuidado, se não tiver previsto em nenhuma das hipóteses que eu informei, você pode ter direito a receber horas extras retroativas pelo tempo que você trabalhou a mais. E quais são os direitos garantidos para quem trabalha nessa jornada? A gente tem a previsão do adicional noturno para quem trabalha das 10 às 5 da manhã. Tem um intervalo para refeição, que esse não pode ser suprimido e nem trabalhando 12 horas, a não ser que tenha a previsão na convenção coletiva. Tem algumas convenções coletivas que têm a previsão de 30 minutos de intervalo, mas isso tem que estar escrito, tá? Não é a regra. A regra é 1 hora de intervalo. E também é o descanso semanal remunerado, que já está incluso dentro da jornada 12x36. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é exigido do empregado que faça trabalho, por exemplo, nas folgas. Isso tem que estar descrito no Olerite, pago como hora extra. E também, às vezes, acontece que a gente tem alguns casos em que o empregado ultrapassa a jornada de 12 horas de trabalho. Se isso for frequente, pode ser que gere a descaracterização da jornada 12x36. O que isso significa na prática? Que aquele empregado que está excedendo muitas horas com muita frequência na semana, pode ser que, entrando com uma ação judicial, essa jornada seja descaracterizada e ele passe a receber horas extras além da 8ª hora, que significa dizer que se você tem a remuneração ali de 8 horas de trabalho, a partir da 8ª hora de trabalho você começa a receber as horas extras. Isso, cara, discutido numa ação judicial, tá bom? Então tem que prestar atenção com relação ao excesso de folgas trabalhadas e ao excesso de horas extras também. Se você se encaixa em alguns dos exemplos que eu citei aqui, como por exemplo, estar trabalhando em muitas horas extras ou fazendo muitas folgas trabalhadas, é importante que você tenha esse registro, por exemplo, no cartão de ponto, guardando as folhas de ponto, ou salvando os e-mails, ou salvando as mensagens da empresa que convoca você a trabalhar em folgas, tirando foto da escala. Isso tudo garante que você tenha ali registrado que de fato você está trabalhando em folgas em excesso e fazendo horas extras em excesso também. Também aqui fica outra dica para quem trabalha na jornada 12x36. Muitas vezes acontece de você estar num plantão aí noturno e é solicitado que você entre no plantão diurno do dia seguinte para fazer a sua folga trabalhada. Só que existe um tempo mínimo que a gente tem que ter aí de descanso que a gente chama de intervalo interjornada. É o tempo entre o término de uma jornada e o início de outra jornada. Esse tempo mínimo é de 11 horas de descanso, tá? Então tem que tomar muito cuidado para que esse descanso seja respeitado, porque isso impacta diretamente na saúde e na segurança do trabalhador. A gente tem aí um grande exemplo, são os vigilantes, né? Que dobram às vezes o plantão ou trabalha de 24 horas sem descanso ou em muitas folgas trabalhadas no mês. Isso causa um prejuízo enorme para a saúde, além de que a empresa não está respeitando ali
o limite que é estabelecido da jornada de 12 horas de trabalho e 36 de descanso. Pessoal, por que a gente está aqui conversando muito sobre a questão das horas extras e das folgas trabalhadas? No geral, a jornada 12 por 36, ela não é a regra, ela é a exceção, porque já é uma jornada extensa. São 12 horas de trabalho. Então, ela tem que ter algumas especificações. Não pode o empregador exigir que você faça inúmeras horas extras por mês ou que você trabalhe em inúmeras folgas, porque a lei entende que isso também é um desrespeito. Os tribunais entendem que isso também é um desrespeito à própria escala, que é de 12 por 36. Então, pessoal, aqui a gente vai para alguns casos práticos que aconteceram aqui no escritório. A gente tem alguns clientes que trabalham em 12 por 36 ou trabalharam em 12 por 36. E o tribunal entendeu que pelo excesso de horas extras ou pelo excesso de folgas trabalhadas, eles teriam direito a receber as horas extras a partir da 8ª hora trabalhada e descaracterizou a jornada 12 por 36, justamente pela questão de que ela é uma jornada com regras específicas. Então, teve casos em que não estava previsto em nenhum lugar, nem no acordo, nem na convenção coletiva, nem no acordo coletivo, de que essa jornada deveria ser executada. E aí, quando o cliente trouxe para a gente que não tinha nenhuma previsão legal e que simplesmente a empresa estava aplicando sem acordo, sem as regras específicas, a jornada foi descaracterizada e aí era um contrato de 5 anos, o cliente recebeu uma boa indenização pelas horas extras, além da 8ª hora, todos os dias que ele trabalhou durante os 5 anos de contrato. Agora, outro exemplo prático também é o pessoal da área da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, que também às vezes trabalha na 12 por 36. Só que nesse caso, não eram as horas extras que estavam sendo discutidas, eram as folgas trabalhadas. O hospital estava solicitando que o empregado continuasse trabalhando, dobrasse o plantão, viesse cobrir folga de outros funcionários que não estavam cumprindo a jornada. Enfim, isso o tribunal entendeu que é uma violação também a 12 por 36, porque a convenção, existem algumas convenções coletivas que permitem 4 folgas trabalhadas. Ultrapassou esse limite, já não é mais permitido. Aí o tribunal entende que deve ser descaracterizada a jornada 12 por 36. O último exemplo prático é a violação do intervalo intra-jornada, que é quando o empregado trabalha lá 12 horas, mas a empresa só permite 30 minutos de descanso e é uma regra que não é escrita, não está na convenção coletiva. Então, aquela meia hora que ele ficou ali trabalhando também descaracteriza a jornada 12 por 36. Em alguns casos específicos, tá bom? Não são todos. Por isso que é importante que vocês, se tiver com dúvidas sobre a jornada, se esse for o caso, procure a orientação de algum advogado especialista para que você entenda qual que se encaixa melhor, se você tem algum direito de descaracterizar essa jornada 12 por 36. A Simões Macedo é um escritório especialista, inclusive na descaracterização da jornada 12 por 36, porque a gente tem inúmeros casos. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer uma consultoria, entre em contato aqui no número abaixo que a gente vai te dar todo o auxílio. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ficou com dúvida, deixa algum comentário e até a próxima.